que é melhor? Ciência ou filosofia? O que é melhor? Um carro de passeio ou um caminhão? O que é melhor? Um martelo ou uma chave de fenda? O que é melhor? Uma régua ou um termômetro? Já percebeu onde que eu tô querendo chegar, né? Vamos conversar um bocadinho? Muitas vezes eu presenciei esse tipo de discussão, tanto na internet como pessoalmente. O que é melhor, ciência ou filosofia? E se para as perguntas que eu apresentei no começo desse vídeo, você encontrou uma resposta óbvia, você precisa rever sua forma de tomar decisões, porque as ideias só são óbvias para mentes treinadas. Se eu pergunto para qualquer brasileiro qual é o melhor time do Brasil, a resposta praticamente sempre vai vir de acordo com a preferência pessoal. Ninguém vai me trazer estatísticas para tentar me convencer de que nas circunstâncias atuais, o time X tem mais probabilidade de ganhar as partidas dele dos outros times. A pessoa vai vir me falar qual time que ela prefere, de acordo com as experiências dela, de acordo com o gosto dela. Mas até aí tudo bem, porque times de futebol são semelhantes. Você tem vários times de futebol que fazem a mesma coisa, vão jogar por causa de um campeonato. Agora, quando eu te apresento uma pergunta, o que é melhor, um caminhão ou um carro de passeio, já começa a ficar um pouco menos óbvio. Porque se você vier me responder de acordo com suas preferências pessoais, você, se for um caminhoneiro, vai me dizer que o melhor é o caminhão. Se for um trabalhador urbano, vai dizer que é melhor um carro de passeio. Agora, se você pensar um pouco melhor na pergunta, você vai ver que não dá para você me responder sem antes me devolver uma pergunta que é: melhor para quê? Porque embora os dois sejam veículos automotivos, um deles é bom para carregar cargas pesadas e o outro é bom para fazer viagens rápidas. Então, se você me perguntar melhor para quê e eu te falar para levar uma carga de um estado para o outro, melhor é o caminhão, porque ele tem uma potência melhor, ele é feito para carregar cargas maiores. Agora, se você for fazer uma viagem ou vai passear dentro da cidade, é melhor um carro de passeio, porque ele vai consumir menos, ele vai ser mais rápido, você não precisa carregar muito peso. E quando eu te coloco entre um martelo e uma chave de fenda, aí começa a ficar um pouco mais claro o ponto que eu tô querendo trazer aqui. Porque, embora martelo e chave de fenda sejam ferramentas, cada um tem um propósito bastante diferente. Então, nesse caso, não adianta você querer escolher um preferido, porque martelo faz uma tarefa muito específica e chave de fenda faz uma outra tarefa muito específica. E agora é o ponto onde eu vou deixar o mais claro possível aquilo que eu tô querendo que você... E agora eu vou deixar o mais claro possível qual é a ideia que eu estou tentando passar aqui. Quando eu te proponho qual é melhor, um termômetro ou uma régua, não depende mais de forma nenhuma do seu gosto pessoal, da sua preferência. Porque se você for muito teimoso, você pode me dizer que você vai usar uma chave de fenda tanto para parafusar um parafuso, quanto para bater um prego. Agora, quando eu te coloco entre um termômetro e uma régua, você não tem mais como escolher de acordo com a sua preferência pessoal. Porque os dois têm papéis muito específicos. Quando eu quero medir alguma coisa, alguma grandeza física, distância entre dois pontos, a temperatura de determinada substância, tempo que decorreu entre dois eventos, eu tenho ferramentas que vão me ajudar a fazer essas medições. Ou seja, através dessas ferramentas, eu quero formar na minha cabeça uma ideia de como é a característica de um determinado fenômeno ou de alguma coisa. Espera aí que eu vou me explicar direitinho com os exemplos aqui agora. Eu tenho aqui um pote de água e eu tenho uma receita de chá que me diz que para o chá ficar bom, eu preciso que essa água esteja a 80 graus Celsius antes de colocar o plantinho que eu vou colocar aqui para beber. Quero saber qual é a temperatura que está aqui dentro. Como é que eu meço essa temperatura? Eu vou usar o termômetro, que ele é adequado para isso. Entre uma régua e um termômetro, ele é a ferramenta mais adequada para medir essa temperatura. Agora, eu quero fazer um suporte para que esse controle remoto fique do lado da minha cama numa escrivaninha que eu tenho. Vou precisar comprar material para isso. Só que eu preciso saber qual a distância entre esse ponto e esse ponto para que eu possa cortar a madeira certinho para ficar na altura que caiba esse controle. Como que eu vou medir isso? Usando a régua. A régua é a ferramenta mais adequada para a tarefa de medir essa distância. Agora, você pode me dizer que você consegue fazer essa medida do controle remoto usando termômetro. Realmente, você consegue. Vamos lá. Daqui até aqui, que é onde eu quero, ele tem um termômetro, 0,02 termômetros. Você percebe a imprecisão que eu vou ter se eu quiser usar um termômetro para medir esse controle remoto ao invés de usar a régua, que é a ferramenta adequada? Na hora que eu for comprar um material para isso aqui, chegar na loja e falar, me dá 1,2 termômetros de madeira, eles não vão saber me vender, porque não é a ferramenta melhor para medição de distâncias. A melhor ferramenta para essa tarefa é a régua. Se eu usar a ferramenta adequada para a situação adequada, eu vou conseguir cumprir a minha tarefa de forma mais precisa. E é nesse ponto que fica claro que o que é melhor, ciência ou filosofia, é uma pergunta sem sentido. Porque ciência e filosofia não são dois clubes de futebol que você vai escolher um deles para torcer. Ciência e filosofia são metodologias de estudo, são ferramentas de estudo. A palavra ciência hoje em dia aparece em todo canto como se fosse um ente misterioso que sabe de todas as coisas. Você sabe com o que isso se parece, né?
Então a ciência é essa ferramenta fantástica que serve para você saber de todas as coisas? Mais ou menos. Eu vou falar aqui ultra grosseiramente nesse vídeo que é a ciência, que é a filosofia, e futuramente eu vou fazer outros vídeos explicando melhor alguns pontos da metodologia, enfim. Mas para os propósitos desse vídeo, eu vou falar grosseiramente e eu vou falar aqui sobre ciências naturais quando eu estiver falando a palavra ciência, ok? Mas saiba que também existem as ciências sociais. Quando a gente fala em ciência em geral, a gente está querendo dizer o método científico. O que é o método científico detalhadamente? É o seguinte. Então, detalhadamente, é isso que vocês viram ou vão ver um dia aí. Resumidamente, para os fins desse vídeo, eu vou te dizer o seguinte. É um método que se propõe a estudar fenômenos da natureza. É uma ferramenta eficaz para estudar, compreender, influenciar e até controlar fenômenos de elementos naturais, químicos, físicos, biológicos, entre outros. Quando se fala em filosofia em geral, se fala do método filosófico. E o que é o método filosófico? Então é isso que vocês também viram ou também vão ver no futuro. Resumidamente, é um método que se propõe a estudar questões humanas. É uma ferramenta que considera a lógica humana, a percepção inerente ao ser humano, as diferentes culturas envolvidas na questão que se quer estudar, as nuances subjetivas que devem ser abarcadas em cada situação que você está querendo pesquisar, que você está querendo conhecer, entre outras coisas. Então a pergunta qual é melhor entre esses dois não faz sentido se você não perguntar o que é que você está querendo estudar. Se você está querendo compreender os fundamentos matemáticos por trás do sistema físico, a ciência é a ferramenta mais adequada. Se você quer compreender melhor as motivações internas que levam uma sociedade a se organizar de determinada forma, aí a sua melhor ferramenta é a filosofia. A gente também pode pensar de forma um pouco mais utilitarista. Se você quer saber o estrago que um carro vai fazer quando ele bater numa parede, a melhor ferramenta é a ciência. Se você quer pensar sobre a ética de uma lei que vai ser proposta, a filosofia já é uma ferramenta melhor. Preste atenção que nos dois casos aí, a ciência e a filosofia sozinhas também não dão conta de tudo. No caso do carro, você tem pelo menos física, química e biologia envolvidos. Você tem uma pessoa dentro de um carro que está batendo numa parede de determinado material. Isso sem falar na engenharia, que é um outro campo de estudo que as pessoas normalmente também anexam à ciência, mas que não é a mesma coisa, embora ciência e engenharia trabalhem muito junto quando o assunto é tecnologia, por exemplo. No caso da lei, você tem pelo menos direito, sociologia, filosofia envolvidos, porque você tem uma lei que vai ser aplicada a uma sociedade e que vai ser proposta através de determinado princípio. E a própria construção da ciência sempre andou em conjunto com o pensamento filosófico. Muitas das significações para os termos matemáticos que os físicos encontravam ao longo do tempo foram motivadas pelo pensamento filosófico e não puramente pela matemática. O pensamento filosófico e o pensamento científico não são duas coisas que ficam de galinho de briga, igual algumas pessoas parecem que acreditam, e pelo contrário, eles caminham juntos e podem colaborar muito entre si. Assim como todos os campos de estudo também podem colaborar entre si, você vai ter aí física colaborando com biologia, você tem filosofia, direito, enfim. Nenhum campo de estudo dá conta de todas as coisas, porque cada uma é uma ferramenta que vai ser mais adequada para estudar determinada situação. E às vezes você precisa de mais de um. Nada dá conta do mundo inteiro no seu campo de trabalho, na sua metodologia sozinho. O que as pessoas normalmente fazem para idolatrar a ciência é jogar todo esse campo de conhecimento num pacotão, olha, ciência aqui, e tratar esse pacotão como a solução de todos os problemas do mundo, sendo que não é assim. A gente tem muitas questões que a ciência não dá conta. E essa supervalorização costuma acontecer também porque as pessoas são mais utilitaristas. Pelo menos na nossa sociedade as pessoas são utilitaristas. E a ciência, em geral, vai te dar mais resultados palpáveis, práticos. Braço mecânico, cura de doença. Só que a nossa sociedade não é feita só disso. E essa visão utilitarista costuma vir de pessoas que não praticam a ciência. Porque as pessoas que estão ali se praticando a ciência no dia a dia, normalmente não trabalham por causa desses resultados práticos, trabalham pelo conhecimento, que também tem valor e a gente precisa aprender a valorizar na nossa sociedade. Às vezes o pessoal valoriza tanto essa coisa utilitária e esquece que a produção do conhecimento é a coisa mais importante. E eu vou te dar um exemplo do porquê que você não pode, então, tratar a ciência como superior à filosofia. Você não consegue discutir, só com ciência, a aplicabilidade ou não de uma lei. Que tipo de atitude deve ou não ser tolerada em uma sociedade. Você não consegue tomar uma decisão amorosa na sua vida só usando dados científicos. Você não consegue despertar sentimento de altruísmo com a ciência. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para a gente pensar na nossa sociedade. O pensamento científico não desperta o espírito de caráter, como algumas pessoas pensam. Estou dizendo o seguinte, a ciência pode sim dar ferramentas úteis para esse tipo de discussão. Pode, inclusive, fornecer dados úteis. Mas ela não dá conta dessas questões. Quem vai trabalhar com essas questões são outras metodologias que não são as científicas. Isso não significa que alguém de uma área não possa opinar em outra, nem adentrar em outra área. Ou que um método não possa ser útil para uma situação que é do campo de estudo comum de outra área. Só quer dizer que em cada situação específica que você quer estudar, você precisa analisar qual ferramenta é a mais adequada e qual pode dar que contribuição para a discussão que você quer levantar.
ou para o estudo que você quer fazer. Prova disso é que muitos dos pensadores que influenciaram a nossa civilização como ela é hoje, produziram o conhecimento científico que nós temos hoje, conhecimento filosófico que nós temos hoje, conhecimento matemático e conhecimento em várias áreas, não deram contribuições apenas em um campo, eles deram contribuições em vários campos. É por isso, então, que não faz sentido você perguntar o que é melhor, ciência ou filosofia, e sim perguntar o que é melhor para cada situação específica que você quer estudar. Agora, se você não está convencido, você acha que existe sim um melhor entre estes, eu faço um convite para você. Na próxima vez que você tiver com dores de cabeça, corpo dolorido, pé desanimado, indisposto, você mede a sua temperatura com uma régua e me fala se você está com febre ou não. Esse foi o recado de hoje, pessoal. Clique aqui para inscrever-se no canal. Se gostou do vídeo, dá o seu like. Se você não bate prego com chave de fenda, compartilhe com seus amigos para ajudar a divulgar a ideia. Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Você tem vários times de futebol que exercem o mesmo papel que dá para carregar muita coisa. Ele pode se locomover muito mais rápido, vai beber muito... Vai carregar. A palavra ciência, eu gostei aqui, deve ter lançado. A palavra ciência hoje em dia aparece no jornalismo. Então esse é o recado de hoje, pessoal. Inscreva-se aqui para clicar no canal, eu ia falar. O ruim quando tem texto pronto, assim, a vontade de rir. Eu tive